Olá a todos, meu nome é Évila Cristina de Brito, fui bolsista de iniciação científica, sou estudante do curso de agronomia na Universidade Federal de Viçosa, Rio Paranaíba, e também sou membro do grupo de pesquisa em fitopatologia da instituição. Hoje eu vou apresentar meu projeto de pesquisa intitulado Desenvolvimento de Protocolos de Identificação Molecular de Meloidógeno Grames por meio das técnicas LAMP e PCR, desenvolvido então sob a orientação do professor Everaldo Antônio Lopes, com colaboração de Cláudio Marcelo Gonçalves de Oliveira. Dando início, então, a uma breve introdução, atualmente a demanda pela indústria de gramados ela tem aumentado em nível global, sendo impulsionado principalmente pelo uso em campos esportivos. Além disso, também tem o uso de gramados em áreas urbanas e paisagísticas. No entanto, diversos fatores eles podem comprometer a sustentabilidade e a qualidade dessas áreas. Dentre esses fatores destacam os fitonematóides, que estão entre os principais parasitas de plantas, eles causam prejuízos significativos a diversas culturas, afetando então sua qualidade, produtividade e também ao valor econômico. Várias espécies de nematóides elas têm sido relatadas em associação com gramas pelo mundo, com destaque para os membros do gênero Meloidógeno SPP, conhecido então como os nematóides das galhas, e tendo ênfase então, um dos mais prejudiciais para os gramados, o Meloidógeno graminis. Seu primeiro relato, então, foi em 1959 na Flórida, no grama Santo Agostinho. Ele tem outros hospedeiros, como está sendo citado neste slide. E no Brasil, seu primeiro relato foi em 2018, em Campo de Golfo, em Arara, São Paulo. Ao lado, a gente tem a foto do gênero Meloidógeno. A identificação de nematóides possibilita um manejo mais adequado e uma identificação de espécie de meloidógeno ela pode ser feita por métodos morfológicos, principalmente pela análise de padrão perineal, que são de fêmeas, fêmeas maduras. No entanto, ao decorrer dos anos, foi visto outras formas de identificação, onde foi desenvolvida uma nova técnica molecular, denominada amplificação isotérmica mediada por LAMP, que foi desenvolvida por técnicos japoneses em 2000, onde ela otimiza as reações em relação ao tempo de amplificação de cópias do DNA, eliminando então a necessidade de equipamentos caros, como o termociclador, e permitindo o uso de equipamentos mais acessíveis, como banho-maria e bloco aquecedor. Além disso, essa técnica ela aumenta a especificidade, onde ela apresenta um processo mais simples, de alta precisão, rapidez e também a redução de interferências. Apesar disso, a PCR também, que é a reação de cadeia de polimerase, ela ainda é comumente utilizada, também sendo um método seguro, e ela também vai ser utilizada nesse projeto. Com isso, a gente tem um objetivo desse projeto, que é desenvolver um protocolo de identificação molecular para o meloidógeno grames, utilizando a técnica de amplificação isotérmica mediada por LAMP e a reação de cadeia da polimerase. Partindo então para os materiais e métodos, a gente tem os inóculos de nematóides, que os inóculos foram mantidos em casa de vegetação localizado no campus da UFV em Rio Paranaíba, onde na figura A a gente tem o meloidógeno graminis cultivado em grama, e no B a gente tem outras espécies de meloidógenos cultivados tanto em café quanto em tomate. Depois foi feita a escolha de primers. Os primers eles foram desenhados a partir da região D2, D3 de 28S RNDA, com auxílio do software Prime Explorer V5, onde a gente teve o conjunto de primers desenhado. A gente teve 6 conjuntos de primer, obtendo então cada conjunto o FIP, primer FIP, BIP, F3 e B3. A técnica demanda de 4 a 6 primers, FIP, BIP, F3 e B3, como eu citei, e alguns primers complementares. E uma DNA polimerase, que é a BST polimerase, que ela vem com a atividade de deslocamento da fita. Diferentemente da PCR, que exige ciclos térmicos, o LAMP ocorre somente sobre condições isotérmicas. Essas condições elas podem variar de 50 graus a 65 graus, permitindo então a amplificação de DNA de forma mais rápida e eficiente, podendo então, sendo no intervalo das reações variando de 30 a 60 minutos. A amplificação também, ela pode ser detectada por meio de visualização a olho nu. Então, é onde vai ter a mudança de cor através da alteração de pH. Já a PCR, ela exige mais ciclos, ela demanda mais ciclos, porque a gente vai ter a desnaturação da fita de DNA, o anelamento e a extensão. Então, ele é um método mais demorado em comparação com o LAMP. E, além disso, a PCR ela utiliza somente 2 primers, ao contrário da quantidade de primer usado no LAMP. Partindo disso, foi feita a extração de DNA pelo método BITS, que é um método adaptado pelo professor Everaldo, que foi lançado em 2018, onde a gente vai utilizar esferas de vidro, que vão ser colocadas no tubo e depois passado pelo homologador, onde vai ter a trituração dos nematóides, por cerca de 30 segundos. Depois vai ser adicionada a proteína SK e fazer a incubação para acontecer a reação de extração de DNA. E depois ele vai ser armazenado até menos 20 graus Celsius até o uso.
Sendo assim, a gente parte, né, para a reação LAMP, que é a otimização, onde foi testado os conjuntos de primers ditos anteriormente, em concentrações tanto de 4:1 ou 8:1, usando o kit One Start, onde que a gente vai ter, né, um volume final para uma reação de 25 microlitros. Após isso, a gente vai fazer, então, a incubação. As temperaturas testadas foram de 60, 63 ou 65. A que se destacou com o melhor resultado da reação foi estabelecida em 65 graus Celsius por cerca de 1 hora. Depois foi feito o gel de agarose a 1,2%, né, submetido a 90 volts. Logo após, né, foi feito também a reação de PCR, tendo o volume final de uma reação de 15,606 microlitros, onde, né, temos as etapas de PCR, que foi feita a incubação, fazendo então a desnaturação, 35 ciclos, né, passando desnaturação, anelamento e extensão. Depois também foi feito o gel de agarose, né, a 1,2%, submetido a 90 volts por 45 minutos. Ao contrário do LAMP, a PCR a gente só vê o resultado no gel de agarose. O LAMP, a gente, como eu tinha dito anteriormente, a gente pode ver essa mudança de cor a olho nu. E para a PCR foi utilizado, né, os primers externos, que é o F3 e o B3. No LAMP, os primers elas têm umas funções específicas. O F3 e o B3 externos, eles iniciam a abertura da fita de DNA e dão início à reação. E o FIP e o BIP, que são os primers internos, né, são principais para amplificação, né, pois eles se ligam internamente à sequência-alvo e formam estruturas em loop, que permite, né, esse ciclo contínuo de replicação. Então, por isso que a gente pegou também esses primers externos F3 e B3, porque o homeridóide de gramas, eles não têm os primers específicos para a reação de PCR e para a sua amplificação. Partindo então para os resultados da reação LAMP, a gente tem um antes e depois, onde a gente vê, né, um falso negativo e um falso positivo, onde o negativo ele tinha que se manter, né, com a coloração de antes, que era rosada, e o positivo que continha o DNA, ele tinha que virar amarelo, que é a cor que está identificado na figura B do negativo. Então, teve essa alteração, né, desse falso positivo e esse falso negativo. Sendo assim, ao fazer o gel, a gente teve, né, amplificação dos tubos que contêm DNA e o negativo ele não amplificou. Então, é um resultado satisfatório, apesar, né, dessa interferência na mudança de cor, pois não teve contaminação do negativo e amplificou os demais. A partir disso, a gente fez o teste de especificidade para as outras espécies, onde também na questão da coloração teve o mesmo resultado anterior, então teve falso negativo e falso positivo, porém, né, quando a gente foi ver a reação no gel, somente o menor de gramas ele amplificou. Vale ressaltar que o primer que foi específico para essa espécie foi o ID 71. Então foi feita a temperatura ali, né, de 65 graus por 1 hora. Com isso, né, a gente também fez o gel da reação de PCR, onde a gente teve amplificação de menos 2 gramas, mas não teve, né, por negativo, sendo satisfatório, tendo então ali uma amplificação em torno na banda, né, de 206 pares de base. E também, né, a gente fez o teste de especificidade para as outras espécies, as mesmas espécies que foram usadas para a LAMP, e também não foi amplificado, foi somente de melendógeno graminis. Com isso, a gente tira a conclusão, né, que o LAMP e o conjunto de primers D71 permitiu a identificação de melendógeno grams, né, após a incubação de 65 graus por 1 hora. Devido a alguns fatores, não foi possível a identificação específica de mudança de coloração. O protocolo de PCR desenvolvido neste trabalho com os primers ID71, F3 e B3 possibilitou a amplificação de DNA de melendógeno grams, né, formando uma banda de aproximadamente 206 pares de base, com duração de reação de 1 hora e 23. Então, a gente vê, né, que a PCR demorou um pouco mais do que a reação de LAMP. Então, finalizando, né, nas reações de LAMP e PCR, não foi visualizada amplificação para as outras espécies de melendógeno SPP. Sendo assim, faço meus agradecimentos ao grupo de pesquisa de fitopatologia, à FAPEMIG, à CNPq e à Universidade Federal de Viçosa, onde, né, que cedeu o espaço para fazermos a pesquisa. Desde já, muito obrigada.